nós vamos continuar, e como eu falei, vamos terminar hoje o primeiro capítulo. Como eu estava falando, é mais rápido do que eu imaginei. Achei que nós íamos demorar um pouquinho mais para terminar o primeiro capítulo, e os outros capítulos tem uns que são pequenos, tem uns que são um pouco maior. Então talvez a gente termine Romanos até mesmo antes, ou com menor tempo do que fizemos em Neemias, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas e vamos seguindo, né? E hoje nós vamos ver dos versículos 18 até o 32, né? Romanos 1, de 18 ao 32. Nós já vimos até aqui Paulo falando para nós, né? Já temos o contexto da carta. Paulo estava indo para a Espanha, queria ir à Espanha e escreveu essa carta para poder, principalmente, angariar recursos para isso, né? E Paulo, nos primeiros versículos, traz para nós algumas boas notícias. Paulo vai trazer para nós informações do Evangelho. Antes ele vai se apresentar o Evangelho do qual ele pregava, e também vai trazer ali algumas saudações que nós vimos semana passada, onde vai falar do Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho? Né? Nós vimos que o Evangelho é o poder de Deus para salvar. O Evangelho é a justiça de Deus aplicada sobre nós. Isso é o Evangelho. E o Evangelho, como nós sempre vamos dizer, é uma pessoa. O Evangelho é Jesus. Ele é o Evangelho. Ele é a boa notícia. Então Paulo vai trazer nesses versículos, nesses primeiros 17 versículos, boas notícias, né? Mas a partir de agora Paulo vai desenhar um quadro um pouco mais sombrio em relação a nós, em relação a toda a humanidade. Paulo vai trazer para nós um relatório não muito agradável. A partir daqui, Paulo vai começar a trabalhar quem nós somos. E quem nós somos na nossa essência ofende a Deus. Nós, na nossa essência, ofendemos ao Senhor. Então Paulo vai trazer para nós, a partir de agora, nos próximos capítulos, né, no 2, no 3, notícias não tão boas, né? Mas Paulo, com a sua graça, sendo usado por Deus, nos deu boas notícias, e a gente sempre vai voltar para lá. Nós sempre vamos voltar para lá, porque há sempre soluções, há sempre uma solução, na verdade, só há uma solução para tudo que nós somos e para tudo que nós vivemos. Mas nós vamos hoje falar sobre a ira de Deus. A ira de Deus que recaiu a toda a humanidade. Nós não podemos achar que o Deus que nós servimos é um Deus bonzinho, como eu sempre digo, ursinho carinhoso. Ele não é. Ele é um Deus extremamente bom, mas um Deus extremamente justo. Ele é um Deus que não compartilha com a impiedade e a injustiça. É isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver que a ira de Deus manifestada sobre nós, o que deixou o Senhor irado conosco, com toda a humanidade. E aqui dentro desse contexto a gente vê Paulo falando mais para o público gentil, lembram? Nós temos dentro da carta dois públicos, judeus e gentios. Nesse primeiro momento, Paulo vai falar mais, embora também está envolvendo todo o povo, toda a humanidade, mas dentro do contexto imediato da carta, Paulo vai falar ali para os gentios presentes. Até porque os pecados que ele elenca, alguns deles, né, são mais comuns aos gentios. Mas nós vamos ver de acordo com a exposição dos versículos. Mas o que eu quero deixar nessa introdução é que nós não somos pessoas que agradamos o Senhor na nossa essência. Sem Cristo é impossível chegarmos ao Senhor. Sem Cristo é impossível que o nosso louvor chegue ao Senhor. Sem Cristo é impossível que nós tenhamos relacionamento com o Senhor. Cristo e só Ele é que pode mediar essa relação. E nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Hoje, diferente dos outros dias, como o texto é um pouco mais extenso, nós não vamos ler versículos, todos os versículos, e depois voltar. A gente vai gradativamente passando por eles, assim a gente já ganha alguns minutinhos aí, tá bom? Porque depois tem cantina, né? O aviso foi um doce, e a cantina está mais doce ainda, especialmente mousse de maracujá. Não saiam daqui
sem comer o mousse de maracujá. Tá? Eu comi 2, minha esposa fez, tá? Eu não posso colocar a mão aqui, senão vai tampar. Eu comi 2. Não aguentei nem chegar aqui, eu tenho que pagar, tá? 2. Mas não saio daqui sem comer. Depois vocês vão falar para mim se estava gostoso ou não. E podem ser sinceros, tá? Mas vocês vão gostar muito. Mas a gente vai então ganhar alguns minutinhos aqui fazendo dessa forma, ok? Então vamos já para o primeiro versículo que vai trazer para nós o motivo pelo qual Deus está irado, o motivo pelo qual Deus se ira conosco. Romanos 1, versículo 18 vai dizer assim: portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Paulo vai falar de impiedade e de injustiça. É isso que causa a ira do Senhor. É isso que causou a ira do Senhor. Porque somos pessoas injustas e impiedosas. Não somos pessoas da qual temos justiça e piedade por nós mesmos. E o que é impiedade aqui no texto? O que isso quer dizer? A impiedade, ela se refere a um pecado entre nós e o Senhor. O ímpio está em pecado contra Deus. Então isso é impiedade. Quando Paulo fala da impiedade, ele está falando do relacionamento do homem com o Senhor, com o Criador. E ele vai falar da criação. A injustiça é o pecado que você comete com o próximo. É o seu relacionamento. Paulo vai trazer para nós aqui, Paulo vai estar falando de uma relação que acontece na vertical e na horizontal. Paulo vai trazer essas duas perspectivas. Então, quando ele vai falar de impiedade, é a nossa relação com o Senhor. Essa relação, ela não é uma relação que muitas vezes deve ser. E sem Jesus não é possível. Sem Jesus todos são ímpios. Sem Jesus não há como alcançar a piedade. Não há como alcançar o Senhor. O relacionamento com Deus é impossível sem Jesus. E a injustiça da mesma forma. Não conseguimos praticar a justiça sem Jesus. A justiça da qual Deus quer que pratiquemos. Não a justiça do mundo. A justiça do mundo sem Jesus, tem pessoas que são muito justas, às vezes até mais do que os crentes. Né? Tem gente no mundo que é muito mais justo em relação à nossa justiça do que crente. Tem muito crente picareta por aí. Tem muito crente picareta por aí, vocês sabem disso. Tá? Mas ele não é convertido. Conversão é uma coisa, santidade é outra. A gente tem aprendido isso. Então tem muito crente picareta por aí. Então, mas a justiça em relação a Deus, ela só vem através de Cristo. Então isso é o que Paulo vai trazer para nós, e é isso que provoca a ira de Deus, que Deus está dizendo para nós. Mas o texto vai falar também que o homem, ele sufoca a justiça com a sua injustiça, porque nós naturalmente somos injustos. Nossas ações, e quando eu digo as nossas ações, estou falando do meu eu sem Cristo. Eu sem Cristo sou completamente injusto, impiedoso. Nós não temos justiça e piedade sem Cristo. Então, Paulo vai falar para nós no texto que o homem vai sufocar essa verdade. Por quê? Porque o homem detesta a verdade. A verdade transmite quem ele é. E muitas vezes, até mesmo nós que já temos Cristo, vivemos uma vida de muitas mentiras. Porque muitas vezes, ainda com Cristo, suprimimos e sufocamos a verdade. Então, Paulo vai dizer, vai começar por aqui. E por aqui, muitos desdobramentos virão. É a partir da nossa injustiça e da nossa impiedade que o texto vai se desdobrar. E a gente vai prosseguindo nesse texto, vai falando que a impiedade e a injustiça vai levar ao homem a não querer conhecer um Deus que já foi revelado. Versículos 19 e o 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou.
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Quem está no nosso cursinho aqui, eu vou sempre fazer essa referência, até um dia eu convenci você a entrar também, tá? Nosso cursinho é aberto, se você quiser entrar é só você me dar o nome, o seu contato, e você participa do conforto da sua casa, de um curso teológico, né? Ainda não tão profundo, porém já com bases. Quem está no curso está sabendo do que eu estou falando aqui, está sabendo que aqui ele está falando de uma revelação. Nós temos duas revelações. Ele está falando de uma revelação geral. Nós temos uma revelação geral e uma revelação especial. Paulo está falando que Deus vai geral, no caso, vai se revelar de forma geral a toda a humanidade. Mas essa humanidade, devido à sua injustiça, devido à sua impiedade, desconhece Deus. Eles não querem conhecer a Deus. Deus se revela aos homens, pois se não fosse assim, não seria possível conhecê-lo. E para isso Deus faz uso dessas duas revelações, né? E Paulo vai tratar da revelação geral, porque é a revelação que mostra Deus para a humanidade, mostra quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele criou. E é possível que todo homem reconheça a Deus. Por isso que Paulo vai falar que não há desculpa para dizer que não há um Deus. Porque Deus pode ser visto, Deus é manifesto através da natureza. Salmo 19:1 vai falar o quê? Os céus proclamam a sua glória e os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Então, Paulo vai dizer que há um Deus que se revela a nós. Paulo vai falar, vai trazer para nós aqui nos versículos, né, que Deus, Ele se pôde conhecer e Ele é manifesto a nós porque Ele se manifestou. O próprio Deus de amor tira o véu sobre Ele, e isso significa revelação, quem está no curso sabe disso. Ele remove o véu que estava sobre Ele e Ele se amostra a nós. Ele se apresenta a nós com todos os seus atributos. Atributos esses que Ele comunicou a nós e atributos esses que são exclusivos a Ele. Atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Então, nós vemos que a impiedade leva ao homem a não querer conhecer esse Deus já revelado. Paulo vai falar para nós de uma revelação onde Ele se torna um Deus invisível. Faz o quê? Se torna visível. Mas espera aí, Paulo, como é que é invisível e é possível ver? Paulo vai trazer para nós o que nós chamamos na língua portuguesa de oxímoron, ou um paradoxo. É algo que ele vai trazer para nós que há uma contradição. Mas não há contradição. Porque é possível vermos a Deus. É possível conhecermos a Deus porque Ele se revelou. O Deus invisível se revela a mim e a você, de forma geral e de forma especial, através da criação e para nós através das Escrituras e de seu Filho. Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses vai dizer isso para nós. Então Deus se revela, e aqui ele falando da revelação geral, ele vai falar para nós sobre um não conhecimento, ou não querer conhecer um Deus completamente acessível. Nós vimos na última aula, no curso que nós estamos fazendo, de um Deus imanente e um Deus transcendente. É um Deus que é acessível, mas ao mesmo tempo não é. E Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai dizer para nós que esse Deus que é completamente acessível, visível, o homem não quer saber, por conta da sua injustiça e por conta da sua impiedade. O ímpio não quer Deus. Ele quer tudo que vai contra os princípios. E depois, no decorrer do texto, Paulo vai trazendo isso para nós.
os desdobramentos vão acontecendo. Então Paulo vai falar para nós agora no 21, 23, no 25, 24 a gente vai pular, que a impiedade e a injustiça vai nos levar a uma idolatria. Olha os versículos 21 ao 23 primeiro. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Vamos pular para o 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Paulo vai falar para nós que, ao invés de um Deus que se manifestou e que é possível reconhecê-lo, é possível vê-lo através da sua manifestação, o homem fez disso um ponto de idolatria. Paulo vai falar que eles fizeram imagens para si. Paulo vai falar que eles não quiseram conhecer a Deus, que eles preferiram adorar as criaturas ao invés do Criador. O homem insensato, o homem louco vai sempre dizer o quê? Não a Deus. Salmo 14, Salmo 53 vai dizer isso. O louco, ou o nécio, ou o tolo vai dizer não a Deus. E o mundo vai sempre dizendo não a Deus. Muitas pessoas vão dizendo não a Deus, porque não reconhecem a glória de Deus manifesta através da sua criação, e não querem crer naquele que se manifestou e se entregou por nós. Então Paulo vai trazer para nós que Deus claramente se manifesta para nós, e é possível conhecê-lo. Mas o homem ímpio, o homem justo, ele vai levar e fazer disso uma idolatria. E quando Paulo vai falar dentro desse contexto, ele vai falar de imagens, de répteis e quadrúpedes, porque é um mundo pagano da época. O mundo da época antiga era o paganismo imperado. Então havia, assim como hoje também havia muitas divindades. Nessas regiões aqui ainda há, né? Se a gente for para regiões como a Índia e outros lugares, a gente vê que há muitas divindades. Tudo é Deus, né? O homem se torna um ser animista, onde tudo se torna Deus, onde tudo se torna espírito. Tudo é muito espiritual, né? Para quem trabalha com povos originários, sabe que dentro da cultura dos povos originários também tem essa impressão que tudo é espírito, porque são povos animistas também. Mas Paulo vai falar para nós que, e nós vamos verificar, Paulo vai falar que ele fez as imagens, mas nós, dentro do nosso contexto atual, temos muitos ídolos. Há ídolos no meu coração. Muitas vezes nós trocamos a imagem do Deus invisível, nós trocamos a imagem do nosso Senhor, às vezes trocamos até o nosso Salvador pelos ídolos que estão no nosso coração. E há muitos ídolos modernos. Seu trabalho pode ser um ídolo. O seu filho, a sua filha, a sua família pode ser um ídolo. Tem crescido demais uma ideia de que o Evangelho pode ser vivenciado dentro da sua casa apenas. Porque a sua família, o seu filho, você tem que cuidar do seu filho, você tem que cuidar da sua esposa. Isso é engano. Isso é levar as pessoas a adorar a criatura ao invés do Criador. Hoje, e também não vou condenar muitas pessoas que ficaram chateadas ou se chateiam dia após dia com a própria igreja e que abandonam a igreja e que diz: eu não preciso da igreja, eu posso simplesmente cultuar o meu Deus na minha casa. Para que eu preciso de igreja? Para que eu preciso vir aqui? Para que eu preciso fazer as minhas doações? Para quê? Eu posso fazer isso para uma comunidade, eu posso pegar as cestas básicas. Isso é muito comum a gente ver, porque há um mecanismo, há um movimento de esvaziamento das igrejas. E
parte desse movimento é culpa da própria igreja, que não tem tratado as pessoas que chegam, ou até mesmo aquelas que saem, da forma como deveria. Mas isso não quer dizer que nós podemos fazer dessa forma. Então eu e você estamos cheios, nós somos uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E você pode ter no seu filho, na sua filha, no seu esposo, na sua esposa, no seu trabalho, no seu dinheiro, no seu time de futebol, em outras coisas, ídolos. Ídolos que se apegam, ídolos que tomam o lugar do Deus Criador. Assim como esse povo fez, muitas vezes nós, que já temos o Salvador, fazemos. Precisamos tomar cuidado para que a gente não caia para a idolatria. Porque a gente, como nós estamos falando, a idolatria não é só você se ajoelhar diante de uma imagem, ou prestar adoração a ela. Não é só isso. Tudo que rouba o lugar do Senhor, tudo que se torna o centro da sua vida, é uma idolatria. É um ídolo. Tome cuidado com o que nós estamos vendo. Precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos idolatrando. Então, cada um de nós precisamos refletir: como é o meu ídolo? Aonde eu gasto mais tempo? Aonde todo o meu esforço ele está transmitido? Você vai identificar que talvez você tenha um ídolo e o seu ídolo não é Jesus. Ele não é Jesus. Mas Paulo vai continuar, os desdobramentos vão continuando e nós vamos continuar também. Porque Paulo vai falar sobre que a impiedade vai fazer com que você seja entregue, ou seja, a humanidade seja entregue às suas próprias vontades. E quando Paulo faz isso, versículos 24, 26 até o 31, ele vai fazer uma tríade, ou seja, 3 momentos em que Deus, no texto, entrega a humanidade às suas próprias vontades. E quando chega a esse ponto de Deus entregar a você aquilo que você quer, não tem castigo pior. Não há castigo pior do que Deus entregar a você as suas próprias vontades. E o texto vai dizer para nós, e nós vamos lendo o texto pouco a pouco, a partir do 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, mas para a degradação do seu corpo entre si. Repara que nós vamos cada vez mais se distanciando do Deus invisível que se torna visível a nós. Quando nós não queremos reconhecer Deus, quando a gente diz que não a Deus, nós vamos cada vez mais saindo do seu padrão. Qual é o padrão de Deus para o sexo? Para a sexualidade? Qual é o padrão? O casamento. É o padrão de Deus. Deus une um homem e uma mulher para que dentro do casamento eles mantenham a sua relação sexual saudável. Esta, dentro do casamento, é a relação que o padrão de Deus criou. Mas um homem injusto, um homem ímpio, faz o quê? Deturpa. O texto vai fazer o quê? Ele entrega esse homem às impurezas sexuais. Porque esse homem não quer saber do seu padrão. Ele quer criar o seu próprio padrão. Então Deus entrega ele. Então faça da forma como você quer fazer. E hoje a gente vê aberrações sexuais acontecendo. Sexo por dinheiro. Sexo de muitas outras formas dentro da sociedade. Uma sociedade sexualmente pervertida, onde não há nenhum valor no corpo da mulher ou no corpo do homem. Por quê? Perderam a noção do Senhor. Deus entregou eles. Deus entrega a muitas pessoas. E o final é caminho de morte. O final não vai ser caminho de vida, porque a vida está no Senhor. E cada vez que Ele nos entrega nossas próprias vontades, a gente vai se distanciando dele. E a partir daí, a morte vai se aproximando. E Paulo vai falar também, além da impureza sexual, onde o homem vai fazer as suas práticas, fazer uso da sua sexualidade, que é uma bênção. É algo que Deus deixou para o casal dentro do casamento, que é uma bênção. Que nós, como casais, até casais crentes, precisamos até descobrir mais sobre isso.
Nós estamos aqui entre adultos, né? Muito mais sobre esse tema. É um tema muito pouco abordado dentro das igrejas. E muitos casais vivem uma vida que não deveriam viver sexualmente. Deveriam viver uma vida mais feliz e alegre nesse sentido. Porque uma criação e um presente de Deus para o casal. Mas nós não vamos ter uma aula de sexologia aqui. Talvez a gente convide alguém, né, para fazer isso. Não sou eu a pessoa indicada, né? Embora a palavra de Deus é sempre a regra de fé para nós. Mas é assim que Deus fez. Mas ao contrário disso, o homem deturpou, porque se distanciou do Senhor. Mas no versículos 26 e 27 ele vai falar: por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações sexuais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Aqui está um tema muito sensível. Eu não sei se o YouTube vai manter a nosso vídeo lá, mas a gente não pode se calar. Esse texto é um texto que deixa para nós o quê? O que Paulo vai falar? Ao que Deus entregou? As paixões vergonhosas. Existe um padrão aqui também. Qual é o padrão de Deus? Um homem e uma mulher. O casamento ele acontece com quem? Um homem e uma mulher. Não há um outro gênero. Não há. É só homem e mulher. O que passar disso não vem do Senhor. Então Paulo vai dizer que a impiedade e a injustiça do homem vai fazer com que eles mudem tudo isso. Inclusive algo que é tão óbvio. Como Paulo vai falar, a criação se revela para nós, o Deus invisível a visível. O que era oculto se torna completamente claro e completamente óbvio. É óbvio quando você olha um homem e uma mulher, você vê que os dois é que vão se relacionar. Não dá para acontecer um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. Não é possível. Mas, como nós somos entregues às paixões vergonhosas, aquilo que o nosso coração quer fazer, nós damos um jeito. Deixa comigo, eu dou um jeito. E as relações acontecem. As relações homoafetivas ou homossexuais. É o que o texto está dizendo. As pessoas vão querer fazer malabarismo, falando que não é, que é do tempo. Não. Mais uma vez, quem está aprendendo no curso aqui sabe que a palavra de Deus ela é eterna. Pode passar todas as coisas, mas as minhas palavras não passarão. Esse texto ele serviu para lá e ele serve para hoje também. Não dá para a gente querer ajeitar. Existem pastores, né, da ala mais progressista, que querem ajeitar o texto. Querem retirar, inclusive. Se pudessem retirar isso da palavra de Deus, teriam tirado. Querem atualizar. Justamente para cumprir uma pauta ideológica. Mas Paulo é muito claro que eles fugiram das relações naturais. O texto é muito óbvio. O texto é claro. E a biologia que Deus criou é clara. Eu não sei se os irmãos estão acompanhando, mas a nossa Confederação Brasileira de Vôlei, ela baixou, agora vai seguir o Comitê Olímpico, se não me falha a memória, e não vai permitir mais jogadoras trans. O que é óbvio. Como é que você vai deixar uma pessoa que biologicamente tem as forças de um homem jogar no meio de umas mulheres que biologicamente são inferiores? Não em capacidade, mas em físico. O óbvio tem que ser dito. É óbvio que não vai dar certo. Uma das jogadoras, a qual não tem nada contra, mas é só um fato científico, que quando era um homem, não era a elite do esporte que ela praticava, ou que ele praticava. Não era a elite, era lá embaixo. Quando foi para praticar com as mulheres, se tornou o principal nome. Por quê? Porque é óbvio, a força biológica é maior. É óbvio, mas o óbvio
quando você entrega as suas paixões, não faz sentido mais para você. Porque você está entregue, você está sério naquilo que você quer fazer. E aqui nós vemos que Deus tem um padrão, como eu já disse. O casamento, o sexo dentro do casamento, e o casamento heterossexual. Ele não é homossexual, ele não é bissexual. Ele é heterossexual. O casamento é entre um homem e uma mulher. Mas, como eu disse, a injustiça e a impiedade do homem vai fazer com que eles corrompam os propósitos e os padrões que Deus determinou na sua palavra. E quando a gente vai falar disso, a gente não vai falar de homofobia. Não é disso que a gente está falando. Nós não estamos falando da pessoa, nós estamos falando da prática. O texto é muito claro. E lá no final a gente vai ver. Tais práticas como essa, nós não temos que fazer e nem apoiar. Isso a gente vai ver no final. Então, não é a pessoa, é o que ela pratica. Mas o texto, irmãos, não vai permanecer por aí. O texto não para só nas relações vergonhosas. O texto é muito claro. As relações são vergonhosas porque fogem do padrão de Deus, né? Homem com homem, mulher com mulher, não é o padrão que Deus deixou. Mulher com mulher, homem com homem, não é o padrão que Deus deixou. Isso se torna perante Deus uma vergonha. Então, deturpando a criação. É uma deturpação da criação e passa a ser vergonhoso. Porque, novamente, o casamento, ele é heterossexual. Também monogâmico. Que é um outro problema da sociedade. E vem lá dos primórdios, lá no início da história. Não se contentaram com uma mulher, fizeram outras. E se tornou uma poligamia. Mas o que Deus quer não é isso. É um homem e uma mulher. Nosso Deus tem no seu padrão esse tipo de casamento. Mas, diante de Deus, o que fugir disso é vergonha. Não é aceitável diante de Deus. Nós estamos falando da Escritura. Nós não estamos falando das pessoas. Volto a dizer. As pessoas precisam ser amadas, as pessoas precisam ser acolhidas, as pessoas precisam ser atendidas, porque não é de pessoas que a gente está falando. A gente está falando da prática que essas pessoas cometem. Então, quando ela chegar, se vier a chegar, vai ser bem recebida. Ela vai entender através da Escritura, crendo em Cristo, que as práticas que ela faz não devem ser feitas mais. Não somos nós que vamos condenar. Nós não vamos condenar ninguém. Mas o homem por si próprio se condena. Então, deixando muito claro, nós precisamos amar essas pessoas. Eu sei que talvez você tenha um amigo, e às vezes você fica receoso em fazer amizade com esse tipo de pessoa. Não fique. São seres humanos que precisam ser olhados com o olhar que Cristo olhou, olhar de compaixão, independente das práticas que eles fazem. Mas as práticas não podem ser aprovadas por nós. Vamos ver um pouquinho disso lá no final. Mas a gente vai falar de uma terceira. Nós falamos sobre a reprovação da impureza sexual. Deus entregou eles, as paixões vergonhosas. E vai falar da disposição mental reprovável. E aqui eu só vou ler o texto. O texto é autoexplicativo, né? E é quase todo o texto. Além do mais, além de tudo isso, né? Há um parênteses aqui que Paulo vai fazer para aquelas outras práticas que a gente falou, das práticas vergonhosas. Ele vai falar da mentalidade reprovável que nós temos. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, vê as consequências da gente desprezar que é um Deus. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam, tornar-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicidas, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais,
São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora o 32 a gente vai falar no final. É até o 31 aqui. Repara, você percebeu que o problema é muito maior do que uma atividade homossexual? E a gente quer muitas vezes só trazer isso. Mas a gente não está preocupado com os versículos que vêm para depois. Passa batido, por exemplo, a nossa inveja. Passa batido a nossa ganância. Passa batido a desobediência aos pais. Passa batido as nossas calúnias. Passa batido a nossa ação de bisbilhoteiros, que muitas vezes somos, queremos ficar sabendo da vida dos outros, para depois fazer fofoca por isso. Então Paulo alega que essas práticas, elas são mentalmente reprováveis. E muitas dessas práticas, como eu estou dizendo, a gente vai passar por cima. Porque a gente vê no adultério, na relação sexual imprópria, na homossexualidade e ponto. A partir daí pode tudo. A partir daí a gente aceita. Ah, não, é só. Não, Paulo vai falar que isso é reprovável. E para finalizar, Paulo vai falar para nós que a impiedade e a injustiça que está em nós vai nos levar não apenas a praticar isso aí, tudo isso, mas vai levar-nos a apoiar isso. Paulo vai falar no versículo 32, e agora nós vamos terminar o texto. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Paulo não vai condenar só quem pratica. A Escritura não vai condenar só quem pratica, mas sim quem aprova. E eu vou falar para vocês, irmãos, tem crescido muito dentro do meio cristão. Uma ala que aprova coisas que Deus desaprova. Uma ala que diz que não, está tudo bem, cada um tem sua escolha. Deus ama todos, independente do seu gênero, independente da sua escolha, né? Não é isso que o texto diz. Não é isso que a Bíblia diz. Não podemos apoiar tais práticas. As práticas pecaminosas precisam ser combatidas para que não façamos e nem apoiemos. Não vamos entrar em pautas que Deus reprova. Não vamos entrar em assuntos que Deus despreza. E muitas vezes a gente tende a querer aceitar coisas. Tende a querer aceitar não a pessoa em si, como a gente disse, mas o que ela faz, como algo completamente normal e natural. Não é normal e não é natural. É reprovável. E precisamos caminhar. Como eu falei, o texto deixa muito claro que essas práticas que essas pessoas, ou até mesmo que nós praticamos, elas não podem ser não apenas praticadas, mas também apoiadas. E para concluir, irmãos, a gente volta para versículos 16 e 17. Tudo isso aqui que Paulo vai falar, ele precede de um evangelho de graça. O evangelho da graça pode transformar pessoas que estão assim. Pessoas que estão nessa situação, entregues, elas podem voltar para a cruz, voltar para o evangelho, que é o poder de Deus para salvar a todos, e se arrepender dos seus pecados e poder ter a sua prática agora alinhada com o Senhor a partir de Jesus Cristo, porque é Jesus que faz com que nós nos alinhemos novamente. É Jesus que vai trazer para nós a justiça e a piedade, como a gente disse. Se nós estamos injustos e nós estamos impiedosos diante de Deus, Jesus traz a justiça e a piedade. Jesus faz com que a ira de Deus, que está sobre a humanidade, seja aplacada. O sacrifício de Jesus aplacou a ira de Deus. Isso é expiação. Propiciação. Ele é a propiciação
pelos meus ou pelos nossos pecados e também de toda a humanidade. 1 João 2:2. Então Jesus precisa ser pregado. Essas pessoas que foram entregues no mundo a tudo isso que nós falamos, precisam ouvir o amor de Cristo. Cristo precisa entrar na vida dessas pessoas, para que elas possam deixar essas práticas reprováveis, deixar essas questões, deixar essas práticas que Deus condena, para voltar para o Senhor. Olhar para o Deus Criador, olhar para o Deus que se revela através da Escritura, e olhar para o Deus que se revela através do seu Filho. Porque é o Filho que pode fazer com que tenhamos justiça e piedade, e que a ira de Deus é retirada sobre nós apenas por meio da sua propiciação. Amém? Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa continuar. No próximo domingo nós vamos ver sobre o juízo, o justo juízo de Deus sobre a humanidade, a partir do capítulo 2. Deus possa abençoar a todos nós.